As eleições nos Estados Unidos, o país entra na reta final de uma votação que pode definir os rumos da política norte-americana para a próxima sucessão presidencial. Na terça-feira ocorrem as eleições legislativas de meio de mandato, as midterms. Neste sábado, Biden, Trump e Obama fizeram campanha na Pensilvânia, estado considerado chave para o resultado das eleições. Para tratar desse assunto e das manifestações contra o resultado da eleição aqui no Brasil, recebemos agora, aqui no Jornal da Manhã, o cientista político da Fundação Liberdade Econômica, Márcio Coimbra. Márcio, bom dia. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Vitor. Uma satisfação enorme estar aqui na Jovem Pan conversando com vocês. Falando das eleições legislativas nos Estados Unidos, Márcio, nós mostramos mais cedo aqui que o favoritismo é todo do Partido Republicano, né? É possível que os republicanos conquistem maioria na Câmara e no Senado depois dessa eleição de terça-feira. Queria saber de você de que forma esse resultado, que já é projetado e é considerado o mais próximo nesse momento, de que forma esse resultado mudaria, mexeria com o xadrez político dos Estados Unidos. Vitor, na verdade é algo sempre muito esperado na política americana. Nas eleições de meio de mandato, geralmente o governo perde a maioria. Vamos lembrar que as eleições legislativas americanas para a Câmara de Representantes, ela acontece a cada 2 anos, diferentemente no Brasil, que ocorre a cada 4 anos. Então, geralmente, o partido que vence a eleição presidencial a cada 4 anos ganha maioria no Congresso. E quando você tem as midterms, que são as eleições no meio do mandato, geralmente o governo perde essa maioria, especialmente no que tange à Câmara de Representantes. Porque no Senado, como o mandato é de 6 anos e é mudado 1/3 a cada 2 anos, nem sempre essa maioria ela muda, porque depende da maioria que foi eleita há 6 anos atrás. Mas a tendência é que na Câmara de Representantes sempre aconteça uma mudança de fundo no meio do mandato presidencial. Então, neste mandato presidencial democrata, que teve maioria democrata na Câmara de Representantes há 2 anos atrás, provavelmente isso se inverta nessas eleições agora e os republicanos tenham maioria da Câmara dos Representantes. E como que isso pode impactar o governo Biden? É determinante isso para ele? Kalina, isso é muito importante, porque o poder dos Estados Unidos, ele não reside na Casa Branca. Na verdade, o poder reside no judiciário e reside também muito fortemente no poder legislativo. Então, muitas vezes, é mais importante se ganhar maioria no Congresso do que se ganhar a Casa Branca. Porque o poder executivo nos Estados Unidos, ele realmente executa. Ele não existe essa mudança que a gente vê em vários países onde o governo acaba legislando, o judiciário acaba executando, ou seja, essa atribuição concorrente entre os poderes não acontece nos Estados Unidos. Então, apesar dos freios e contrapesos que existem, não existe uma ingerência de um poder no outro. E, portanto, o poder do legislativo é muito grande. Então, a gente vê, geralmente, quando acontecem essas eleições de meio de mandato, é quando o governo que está na Casa Branca desacelera com as suas políticas. Ele tem, geralmente, os 2 primeiros anos para fazer diferença e os 2 últimos anos, geralmente, são anos que são mais retardados em relação às políticas governamentais, porque o governo, geralmente, ele perde essa maioria na Câmara de Representantes. Márcio, a pergunta agora é do nosso comentarista Roberto Mota. Márcio, bom dia, um prazer ter você aqui. Achei muito apropriada essa sua colocação, né? Inclusive em relação à questão de orçamento, né? Uma grande diferença em relação ao Brasil, porque lá tem o tal Appropriations Committee no Congresso americano, que é quem realmente diz para onde é que vai o dinheiro, né? Ao executivo só cabe executar. A minha pergunta tem a ver com a posição da Suprema Corte Americana. Os Estados Unidos têm um presidente de esquerda, com uma vice-presidente que é considerado por muitos como até de extrema esquerda, radical, né? E está enfrentando a Suprema Corte com posições bem conservadoras, reviram a decisão de 73, que disse que o aborto era um direito constitucional, né? A Corte agora disse que não é, e que cada estado resolve.
o presidente Biden reagiu muito mal a isso, né? Fez promessas de lutar pelo direito ao aborto, enfim. Como é que você acha que esse conflito Biden versus Suprema Corte vai se desenrolar agora nos próximos 2 anos? Olha, a tendência é que a Suprema Corte reverta algumas decisões. O importante é a gente entender como funciona o poder americano no momento que a Suprema Corte, Roberto, ela puxa para si um determinado assunto, ela tira o poder dos outros poderes, ou seja, tanto a Casa Branca como o Legislativo, ele não pode legislar acerca de uma decisão da Suprema Corte. Só quem pode revisar uma decisão da Suprema Corte é a própria Suprema Corte, porque lá existe um poder discricionário. Ao contrário do Brasil, que os juízes da Suprema Corte, os ministros, né, eles julgam tudo que chega na Suprema Corte, a Suprema Corte americana ela tem um poder discricionário, ou seja, ela decide o que ela vai julgar. E tudo aquilo que ela julga tem força de lei. Então, tem uma força vinculante, diferentemente do que a gente tem no Brasil. Então, aqui nós temos um Supremo Tribunal Federal que julga tem centenas, milhares de processos, julga e tem para julgar, enquanto nos Estados Unidos eles têm um poder discricionário. Eles julgam nos Estados Unidos muitos poucos processos por ano, e esses processos têm uma força fundamental. Então, quando a gente tem uma Casa Branca que tem uma determinada linha política e a gente tem uma Suprema Corte em outra linha política, a gente tem a Casa Branca sempre se submetendo ao poder da Suprema Corte naquilo que ela decide julgar, né? Naquilo que chega a ela e ela, como poder discricionário, tende a julgar. Então, agora, como nós temos uma maioria conservadora na Suprema Corte, é possível, Roberto, que a partir de agora nós tenhamos a reversão de várias outras decisões que aconteceram quando a gente estava com a Suprema Corte em equilíbrio. A gente tinha ali, mais ou menos, progressistas e conservadores em equilíbrio. Agora não, agora a gente tem uma maioria conservadora consolidada e isso certamente vai ser muito importante para a política norte-americana daqui por diante, porque a Suprema Corte ela pauta muitas das decisões que a gente tem em relação à sociedade americana. E a reversão de Roe versus Wade, como você mencionou aí em 73, foi realmente um primeiro passo, e um primeiro passo muito importante para mostrar que rumo a Suprema Corte americana vai tomar a partir de agora. E, Márcio, a gente mostrou mais cedo na reportagem sobre as eleições legislativas que o ex-presidente Donald Trump participou de comícios e ele deu declarações deixando no ar a possibilidade, ou praticamente dizendo quase que abertamente, apesar de não ter usado as palavras, mas deixando ali muito próxima a possibilidade da candidatura dele à presidência em 2024, uma tentativa de volta dele à Casa Branca. Você imagina que, confirmado esse resultado de vitória dos republicanos na Câmara e no Senado, com um ambiente favorável, isso deve acontecer e dá para tratar essa eleição de meio de mandato como um termômetro para a eleição presidencial? Ou seja, significa que o ambiente, nesse momento nos Estados Unidos, está mais favorável aos republicanos e ao grupo de Donald Trump? Vitor, isso é importante da gente entender. Ela não está mais favorável aos republicanos. Ela está mais favorável ao viés trumpista dentro do Partido Republicano. Porque o Partido Republicano tem muitas vertentes. Eu trabalhei no Partido Republicano durante muitos anos nos Estados Unidos. E lá existem várias vertentes dentro desse partido. Nos últimos anos, a gente tem um crescimento exponencial do poder do movimento trumpista dentro do Partido Republicano. Então, os trumpistas, eles têm vencido primárias em lugares onde republicanos moderados geralmente concorriam. Então, na verdade, eles estão sendo substituídos por candidatos mais alinhados ao Trump. Isso significa um movimento do Partido Republicano muito mais ao lado conservador do que ao lado moderado. E eu acredito que o Trump, ele sim se credencia, porque afinal de contas o partido está muito inclinado para o lado do trumpismo,
mas ele vai ter um concorrente, provavelmente nas primárias, muito forte, que é o governador da Flórida, Ron DeSantis, que também é um conservador. Então, o Partido Republicano, ele se move para o lado conservador e ele vai ter 2 já pré-candidatos fortes para a eleição de 2024. Um deles provavelmente sendo Trump e o segundo, o governador da Flórida. Márcio, vamos voltar então ao Brasil. Gostaria de entender a interpretação do senhor sobre os protestos que têm acontecido em todas as regiões do país. Inclusive hoje, João Vitor trouxe que agora os manifestantes, pelo menos os que estão em frente ao Parque do Ibirapuera, estão pedindo a ajuda das Forças Armadas. O senhor acredita que estes protestos devem continuar, devem persistir? Kalina, essa semana que a gente vai entrar é uma semana muito importante, porque a gente já viu uma sinalização do presidente Jair Bolsonaro no sentido de reconhecimento do resultado perante o Supremo Tribunal Federal na semana passada. Agora, a gente precisa ver como o presidente Bolsonaro vai se comportar nessa semana, porque, inegavelmente, essas são manifestações que têm um cunho de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Então, ele, como sendo o líder desses grupos, ele vai precisar se posicionar. E ele se posicionando, aí realmente a gente vai ver para que lado essas manifestações elas tendem a ir. Mas a tendência que a gente viu na semana passada é de um arrefecimento dessas manifestações, com o presidente Jair Bolsonaro reconhecendo, né, a derrota nas urnas. Mas nada que não possa ser revertido. Agora, na medida que a gente tem a transição se consolidando, nomes sendo confirmados, nomeados pela própria Casa Civil do governo, isso mostra um entendimento de que o governo está partindo realmente para a transição e para uma aceitação. E isso deve fazer com que as manifestações, pouco a pouco, elas acabem arrefecendo. Essa é a minha leitura do cenário. Ok, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o cientista político da Fundação Liberdade Econômica, Márcio Coimbra. Obrigado mais uma vez, Márcio, pela presença aqui com a gente nessa manhã de domingo. Até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado, prazer enorme.